O que está acontecendo no Santos não é só uma negociação por um atacante. É uma decisão que mexe com o caixa, com o elenco, com a política interna e com o rumo esportivo do clube em 2026. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com todo santista que quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do clube. E hype o vídeo agora, porque é isso que faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais santistas que estão cansados de notícia rasa e querem saber a verdade. O nome do Rony não apareceu por acaso. E o que pouca gente está contando é que essa contratação nasce muito mais de pressão interna do que de convicção técnica absoluta. Nos bastidores da Vila Belmiro, a palavra mais usada nos últimos dias não é reforço. É urgência. Urgência por resposta em campo. Urgência por reação da torcida. Urgência por mostrar que o Santos não vai repetir os erros recentes. E é exatamente nesse cenário que o nome do Rony começa a ganhar força. Enquanto parte da torcida discute se ele é bom ou ruim, se vale o salário ou não, dentro do clube a discussão é outra. A pergunta que está sendo feita é: o Santos pode se dar ao luxo de errar mais uma vez? Porque o momento do clube não permite aposta errada. Não permite contratação para ver no que dá. Não permite jogador caro que vire problema em 6 meses. E é justamente por isso que essa negociação virou uma das mais tensas internamente nos últimos tempos. Tudo começa após as últimas atuações do setor ofensivo. Relatórios internos apontaram algo que a torcida já vinha sentindo no estádio e na televisão. O ataque do Santos é previsível, lento e pouco agressivo sem a bola. Pouca pressão na saída adversária. Pouca intensidade. Pouca presença ofensiva quando o jogo aperta. A comissão técnica levou isso para a diretoria. E ali nasceu o primeiro ponto de ruptura. Porque havia 2 caminhos. O primeiro era buscar um jovem promissor, mais barato, com risco esportivo, mas menor impacto financeiro. O segundo era buscar um jogador pronto, rodado, que chegasse com status de titular imediato. Foi nesse segundo caminho que o nome do Rony apareceu. Não como unanimidade, mas como solução imediata. O departamento de futebol entende que o Santos precisa, neste momento, de alguém que chegue jogando, mesmo que não agrade a todos. A leitura interna é simples e dura. O Santos não tem tempo. Tempo é luxo de clube estruturado. E hoje o Santos vive sob cobrança diária. O nome do Rony surge a partir de um mapeamento de mercado feito ainda no fim da temporada passada. O perfil buscado era claro: atacante de velocidade, jogador de pressão alta, experiente em jogos grandes, que aguente cobrança, que não sinta camisa pesada. Nesse levantamento, poucos nomes apareceram como viáveis financeiramente. E entre eles, o Rony sempre esteve listado, mas inicialmente como plano B. O problema é que o plano A caiu. Outros nomes foram oferecidos, analisados e descartados. Alguns por salário alto demais. Outros por falta de intensidade. Outros por histórico físico preocupante. E aí, pouco a pouco, o Rony deixou de ser alternativa e passou a ser prioridade. É nesse ponto que os bastidores ficam quentes. Porque parte da diretoria entende que o custo da operação é alto demais para a realidade atual do clube. Outro grupo acredita que não contratar alguém desse nível agora pode custar ainda mais caro lá na frente. Essa divisão interna é real. Há dirigentes que defendem abertamente que o Santos já se queimou demais com apostas baratas que não renderam nada. Jogadores que vieram com discurso de oportunidade de mercado e saíram pela porta dos fundos. Por outro lado, há quem alerte que repetir contratos pesados pode virar uma bomba relógio. E o Rony, gostem ou não, entra exatamente nessa discussão. Porque não se trata apenas de bola. Trata-se de folha salarial. O valor que o Rony recebe o colocaria entre os maiores salários do elenco. E isso mexe diretamente com o vestiário. Jogadores observam. Cobram. Nos bastidores, existe o receio de que um salário alto para um atacante que não é unanimidade gere desconforto interno. Mas a comissão técnica bateu o pé. O argumento usado foi direto. O time precisa de intensidade agora. Precisa de alguém que mude o comportamento do ataque. E esse tipo de jogador não aparece por salário baixo. Foi nesse momento que o sinal verde começou a surgir. Conversas avançaram. Intermediários entraram em ação. O Atlético Mineiro se mostrou disposto a negociar. E o jogador demonstrou interesse real em vir para o Santos. Esse detalhe é importante. Porque, ao contrário de outras negociações recentes, o Rony não fez jogo duro.
Ele enxergou no Santos uma chance de protagonismo, chance de ser titular, chance de recomeço. E isso pesou. Nos bastidores, há relato de que o jogador se mostrou incomodado com o momento no clube atual. Pouco espaço, ambiente pesado, cobrança constante. O Santos apareceu como uma possibilidade concreta de retomada. Mas nada disso elimina o risco. E é exatamente aí que a história começa a ficar mais profunda. Porque o Santos não está apenas contratando um atacante. Está assumindo um compromisso financeiro de médio prazo em um clube que ainda tenta se reorganizar. E essa decisão foi tomada sob pressão. Pressão por resultado. Pressão política. Pressão externa. Há conselheiros que defendiam publicamente uma postura mais conservadora. Mas internamente, a diretoria sabe que a paciência da torcida acabou. Não basta discurso. Não basta promessa. O torcedor quer resposta em campo. E o Rony virou o símbolo dessa tentativa de resposta. A pergunta que fica é: essa resposta vai funcionar? Ou o Santos está repetindo um roteiro que já deu errado no passado? Porque se der certo, o discurso muda. Mas se der errado, o impacto será enorme. Financeiro, esportivo e político. E o que muita gente não sabe é que essa contratação não foi decidida em uma única reunião. Foram dias de debate, discussões longas, planilhas abertas, simulações de cenário. E mesmo assim, a margem de erro continua grande. Quanto o Santos realmente vai pagar? Como esse contrato foi montado? Quais metas foram colocadas? Porque a diretoria teme um novo caso problemático. E o impacto direto dessa decisão no restante do elenco. Antes de seguir, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Hype esse vídeo agora, porque isso ajuda demais o Santos Raiz Notícias a alcançar mais santistas que querem informação de verdade, não narrativa pronta. Quando a diretoria do Santos decidiu avançar, a primeira preocupação não foi técnica. Foi financeira. Porque o nome já estava definido. O problema era como fazer caber. Nos bastidores, o temor era claro: repetir erros recentes, contratos longos, altos e difíceis de desfazer. Por isso, a negociação foi tratada com cautela máxima. Nada de anúncio precipitado. Nada de promessa vazia. Tudo passou por planilha. E foi ali que o clima voltou a ficar tenso. O valor da negociação gira em torno de 3 milhões de euros, com possibilidade de bônus por metas esportivas. Não é um valor baixo para a realidade atual do Santos. Ainda mais para um clube que tenta reorganizar o caixa e reduzir riscos futuros. O pagamento não será à vista. Será parcelado. Mas mesmo parcelado, pesa. Porque compromisso parcelado continua sendo compromisso. E isso entra direto no planejamento dos próximos anos. O contrato desenhado é de 3 temporadas. Tempo suficiente para transformar o jogador em solução. Ou em problema difícil de resolver. A folha salarial também entrou em debate. O salário do Rony o coloca entre os maiores do elenco. E isso, dentro de um vestiário, nunca passa despercebido. Jogadores observam. Comparações acontecem. E qualquer queda de rendimento vira pauta interna. Há relatos de dirigentes alertando que, se o desempenho não for imediato, a cobrança virá muito rápido. Não só da torcida, mas de dentro. Por isso, metas foram incluídas. Participação mínima em jogos. Metas de desempenho. Cláusulas que tentam proteger o clube. Mas nenhuma cláusula elimina totalmente o risco. Porque futebol não é matemática exata. Outro ponto que gerou discussão foi o impacto dessa contratação no restante do mercado. Ao investir esse valor, o Santos praticamente fecha a porta para novas chegadas de peso. Ou seja, o Rony não é apenas um reforço. Ele ocupa espaço financeiro e esportivo. Se der certo, vira referência. Se der errado, trava o planejamento. E isso foi dito claramente em reunião. Essa contratação só faz sentido se o jogador assumir protagonismo. Não existe margem para adaptação longa. Não existe paciência de 6 meses. O Santos precisa de resposta imediata. Essa foi a exigência da comissão técnica. E também o maior risco da operação. Porque o futebol brasileiro não perdoa. A cobrança é diária. A pressão é constante. E o histórico recente do clube não ajuda. Internamente, o medo é repetir situações do passado. Jogadores contratados com expectativa alta que viraram alvo rápido da arquibancada. E quando isso acontece, o ambiente pesa.
O rendimento cai, o desgaste cresce e o prejuízo aparece. Por isso, houve debate sobre perfil psicológico, sobre capacidade de aguentar vaia, sobre reação à pressão. Nesse ponto, o argumento a favor foi forte. O Rony já viveu ambientes hostis, já jogou decisões, já sentiu cobrança pesada e sobreviveu. Esse histórico foi decisivo para a aprovação final. Outro fator importante: o jogador chega com respaldo direto da comissão. Isso significa que, pelo menos inicialmente, terá sequência. Mas esse respaldo não é infinito. Se o rendimento não aparecer, o cenário muda rápido. E todos sabem disso. Nos bastidores, a leitura é clara: essa contratação precisa dar certo logo. Não em 6 meses. Não no segundo turno. Agora. Por isso, a expectativa interna é de impacto imediato. Mudança de comportamento do ataque. Mais pressão. Mais intensidade. Mais presença ofensiva. O Santos aposta que, mesmo sem ser um goleador nato, o Rony pode transformar a dinâmica do time. Mas essa aposta vem acompanhada de receio. Porque, se isso não acontecer, o custo político será alto. A diretoria sabe. A comissão sabe. E o jogador também sabe. É uma negociação feita sob pressão mútua. O clube precisa dele. Ele precisa do clube. E quando os dois lados entram assim, o risco dobra. No próximo bloco, vamos entrar no ponto mais sensível de todos: o impacto real dessa contratação no time. Quem perde espaço? Quem ganha? O que muda taticamente? E por que essa decisão pode redefinir o Santos em 2026? Antes de seguir, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Hype esse vídeo agora, porque isso ajuda demais o Santos Raiz Notícias a alcançar mais santistas. Agora que você já entendeu como essa negociação nasceu, quanto custa e o risco que ela carrega, chegou a hora da pergunta que realmente importa. O Rony resolve o problema do Santos? A resposta honesta é: depende. Depende menos da bola e mais do contexto. Porque o Santos de hoje não é um time organizado, confiante e estável. É um clube em reconstrução, pressionado, machucado e com pouca margem de erro. Nesse tipo de ambiente, o jogador não pode ser apenas bom. Ele precisa ser forte mentalmente. Precisa aguentar vaia. Precisa correr quando o time não joga bem. Precisa aparecer quando o jogo trava. E é exatamente aí que mora o risco. Tecnicamente, o Rony não é um craque. Nunca foi. Mas ele oferece algo que o Santos não tem hoje: intensidade constante. Ele não espera o jogo acontecer. Ele provoca o jogo. Pressiona. Incomoda. Corre. E isso, por incrível que pareça, muda o comportamento do time inteiro. Quando um atacante pressiona, o meia sobe. Quando o meia sobe, o volante encurta. Quando o time encurta, o adversário erra mais. Esse efeito dominó é o que o Santos está tentando comprar. Não gols apenas, mas atitude. O problema é que atitude sem resultado tem prazo de validade curto. O torcedor aceita a entrega, mas cobra números. E se os gols não aparecerem, a paciência acaba. Ainda mais com salário alto. Ainda mais com status de contratação principal. Outro ponto importante é o impacto interno. A chegada do Rony mexe diretamente na hierarquia do elenco. Ele não chega para disputar posição lentamente. Chega para ser protagonista. Isso pode ajudar, ou pode gerar desconforto. Jogadores que vinham tendo espaço podem perder minutos. E quando isso acontece, o ambiente exige liderança forte do vestiário. Se não houver comando, o clima pesa. Por isso, essa contratação exige mais do que rendimento individual. Exige gestão. Exige conversa. Exige proteção nos momentos ruins. E o Santos, historicamente, nem sempre soube fazer isso bem. Por isso, o medo existe. Nos bastidores, há dirigentes que enxergam esse movimento como necessário, mesmo arriscado. Preferem errar tentando mudar o perfil do time do que seguir paralisados. Outros veem como aposta alta demais para um clube ainda instável. Ambos têm razão em partes. O Santos está num ponto em que não dá mais para agradar todo mundo. Qualquer decisão gera crítica. Não contratar gera revolta. Contratar gera cobrança. O clube escolheu o caminho mais ousado. Agora precisa bancar. Se o Rony entregar intensidade, gols pontuais e liderança, o discurso muda rapidamente. Vira acerto.
vira referência, vira símbolo de reação. Mas se não entregar, vira peso. E peso num clube pressionado vira crise. Simples assim. Não existe meio termo. Por isso, essa contratação não pode ser analisada apenas com paixão ou rejeição prévia. Ela precisa ser observada com frieza. É uma tentativa clara de mudar o rumo imediato do time. Não é projeto de longo prazo. É resposta rápida. É aposta calculada. Mas ainda assim, aposta. E o torcedor precisa entender isso. Não é salvador. Não é vilão antecipadamente. É uma escolha feita sob pressão. Agora a bola vai rolar. E o campo vai responder. E quando responder, não vai ter discurso que segure. Antes de encerrar, eu quero saber de você. Na sua opinião, o Santos acertou em apostar no Rony? Ou está repetindo um erro que já vimos antes? Comenta aqui embaixo, porque eu vou fixar o comentário mais polêmico. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e hype esse vídeo agora, porque isso ajuda demais o Santos Raiz Notícias a alcançar mais santistas. Aqui a gente não passa pano. Aqui a gente mostra bastidor. E aqui a gente fala o que muita gente não tem coragem de dizer. Até o próximo vídeo. Santos é raiz, é falado com ritmo animador. Hey, hey, hey. Santos Raiz Notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração. Na fila